Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, com essa cara de cansada, mais de 12 horas de trabalho, mas lá na Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, 2021, aula 5, a gente tem questões, e aqui é uma parte que vai falar, né, dos estudantes elegíveis, né, lá para os serviços de educação especial. Bastante importante, traz muito conceito. E o VUNESP gosta muito de conceito. Vamos comigo. Parte 3, o que fazemos? Estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Quem são esses estudantes elegíveis? Vamos entender. Inicia com a definição, né, o que é considerado uma pessoa com deficiência. Novamente, traz aí o documento, né, falando da Lei Brasileira de Inclusão, a do artigo 13, 146, 2015, e Decreto Legislativo 187, 2008, do Decreto 6.949 de 2009, que vai falar o que é a pessoa com deficiência. Nós já fizemos questões aí, né? O que é uma pessoa com deficiência? O que eu tenho que lembrar? Que tem que ter um impedimento longo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou outra mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. Olha o que aponta para a gente, que os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, né, e com o espectro autista, são aqueles estudantes que apresentam um quadro clínico caracterizado por deficiência persistente e clinicamente significativa, que causa alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na comunicação verbal e não verbal. Ausência de reciprocidade social e dificuldade em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de desenvolvimento da pessoa. Além disso, a pessoa apresenta um repertório de interesses e atividades restrito e repetitivo, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados. Assim sendo, são comuns a excessiva adoção de rotina e padrões de comportamento ritualizado, bem como interesses restritos e fixos. Estudantes com altas habilidades superdotação. São aqueles estudantes que demonstram elevado potencial intelectual acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, de forma isolada ou combinada, ou seja, só psicomotor ou artístico ou os dois, né? Por exemplo. Além de apresentarem grande atividade e envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Gente, não adianta eu ficar aqui falando para vocês, sabe, inventando, vai cair como está escrito. Escute, leia e releia. É aprendizagem por irritamento mesmo. Vamos fazer uma questão? Olha essa alternativa. O processo de inclusão educacional brasileiro teve como principais influência a Conferência Mundial de Educação para Todos, UNESCO, 1990. A Declaração de Salamanca, UNESCO, 1994, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU, 2006, mas os principais passos a seu favor foram dados com. Quais foram os principais passos a favor de tudo? Gente, olha só, gente, tá muito fácil. Os parâmetros curriculares nacionais? Não, né, galera? A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Gente, alternativa B, gente, isso é óbvio. Os projetos políticos pedagógicos, a Base Nacional Comum Curricular? Não, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente? Gente, tá fácil. Não dá bobeira nas questões. Alternativa B de bola. Nós vamos ver agora os tipos de deficiência. Gente, olha os tipos de deficiência. Ele traz, então, o documento traz 8 deficiências para a gente, 8 tipos. Deficiência física, deficiência auditiva e surdez, deficiência visual, cegueira, baixa visão, deficiência intelectual, surdo-cegueira, deficiência múltipla. Então, eu tenho aqui 8. Guarda. Guarda. Gente, ó, deficiência física.
consiste em impedimentos físicos ou motores que demandam, ou os dois juntos, tá? Que demandam o uso de recursos, meios e sistemas que garantam acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares. Aí ele vai trazer alguns exemplos. Olha lá, paraplegia, paraparesia, que é o meu caso, decorrente de uma esclerose múltipla, monoplegia, monoparesia, tetraplegia e aí vai, tá? São vários aqui que ele traz um monte, olha, paralisia cerebral, nanismo, dentre outros. Deficiência auditiva e surdez. Consiste em impedimentos permanentes de natureza auditiva, ou seja, na perda parcial, né, deficiência auditiva, ou total, que já é a surdez. Da audição que, na interação com barreiras comunicacionais e atitudinais, podem impedir a plena participação e aprendizagem do aluno. Na próxima lâmina, vai ter algumas coisas ali que pode te derrubar no concurso. Presta atenção. Falando da deficiência auditiva e surdez. Dessa forma, são necessários recursos didáticos que valorizem a visualidade e possibilitem a superação das dificuldades de aprendizagem, especialmente na língua. Cabe destacar que os alunos, presta atenção, ó, surdos, usuários da língua brasileira de sinais Libras, demandam a priorização e valorização desta língua como primeira língua. Então, qual é a primeira língua para o surdo? Libras. E a organização de todo o processo educacional na perspectiva da educação bilíngue. Então, ele terá uma educação bilíngue. A indígena também é bilíngue. Agora é um teste, mas esse teste é para você recordar, porque você já fez aula passada, mas tem mais 3 definições desta parte. Bora lá! A deficiência intelectual caracteriza-se por alterações significativas relacionadas a déficit tanto no desenvolvimento intelectual quanto na conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades, práticas sociais
e conceituais. Surdo-cegueira. Trata-se de deficiência única, caracterizada pela associação da deficiência auditiva com ou sem resíduos auditivo e visual, com ou sem resíduo visual. Concomitantemente, tem que estar os dois juntos, tem que ser os dois juntos, tá? A surdo-cegueira pode ser classificada de duas formas, pré-linguística e pós-linguística. Na pré-linguística, a pessoa nasce surdo-cega ou adquire a surdo-cegueira muito precocemente antes da aquisição de uma língua. E a pós-linguística, uma das deficiências, né, auditivo-visual, ou ambas são adquiridas após a aquisição de uma língua, a língua portuguesa ou a língua brasileira de sinais. Gente, já quase finalizando. Deficiência múltipla consiste na associação de duas ou mais deficiências. Esse campo não está disponível para marcação no sistema EducaCenso. Caso sejam declaradas duas deficiências ou mais para uma pessoa, o sistema marcará automaticamente que esse indivíduo tem deficiência múltipla. Diante dos conceitos e abordagens, entretanto, cabe, olha lá, ponderar que as definições com ênfase nas condições das deficiências não podem restringir a atuação da educação, que deve permanecer centrada nas habilidades e competências dos estudantes. Assim, as diretrizes educacionais sempre estarão voltadas ao foco pedagógico e na progressão acadêmica do estudante, de modo que os serviços da educação especial sejam disponibilizados para a superação das barreiras no processo de ensino e aprendizagem. Gente, encerrando essa parte do livro, vai começar uma outra que você precisa saber. E acabando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação, bora estudar, se inscreva no canal, multiplique, compartilhe.